prazer estar aqui com vocês, uma honra ter recebido esse convite do Marcos e da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente se recorda, né, Marcos, de pouco tempo atrás, a gente esteve reunidos no primeiro encontro de cientistas cristãos lá em Campina Grande, por ocasião do Encontro Nacional para a Consciência Cristã, discutindo ali a necessidade dos cientistas que têm uma visão diferente a respeito da verdade, dos fatos, da interpretação dos fatos, poderem se organizar, se articular. E tão rapidamente isso aconteceu, sob a tutela do grande Marcos, né, Belém? Então, o Marcos está com raiva de mim, porque às vezes eu passo uns e-mails meio longos para ele. E aí ele me escolheu para colocar a primeira palestra, que é a palestra sacrificada dos congressos, né, a primeira da manhã, onde o pessoal está tentando acordar, tomando café. Quando chega, já foi a primeira palestra. Mas parabéns a vocês por estarem aqui. Os que chegaram merecem a pontualidade, não é verdade? Esse tema, mimetismo e camuflagem, na minha opinião, é um dos temas mais importantes da biologia quando a gente fala de design inteligente e evolução. Dois modelos interpretativos de como as coisas aconteceram, como as espécies se originaram, como o design se formou. Então nós vamos dar uma passeada. Eu dei uma enxugada ontem em alguns slides mais técnicos, porque a palestra não é para biólogos, nem só para cientistas, é para pessoas de diversas formações. Então, para não ficar a gente enganchando em termos muito técnicos e em classificações e muitos detalhes, eu tornei uma abordagem um pouco mais didática, mais simples, mas que dê o mesmo recado. Combinado? Então, eu acho que vai ter, no final, tem um tempinho para perguntas, não é, Marcos? As perguntas, o pessoal vai passar um papel aí, vocês escrevem e passam para as perguntas. A história do mimetismo, do estudo do mimetismo, começou com Henry Bates, em Belém do Pará, aqui na nossa Amazônia. Em 1848, o Henry Bates veio junto com o Wallace, Alfred Wallace, aqui para o Brasil, e ele ficou 11 anos na Amazônia. Que privilégio, né? E naquele tempo, imagina, era melhor ainda. Então, Bates observou a relação entre dois tipos de borboletas. As borboletas impalatáveis, que nós chamamos, são borboletas que não podem ser comidas pelos predadores porque elas dão mal-estar, porque as larvas delas comem plantas com veneno. Então elas ficam tóxicas e quando os pássaros vão comer as larvas, eles ficam intoxicados. A gente diz que são borboletas impalatáveis. E as borboletas palatáveis, é outra espécie, outro grupo de borboletas que não tem problema nenhum, não são tóxicas e os predadores podem comer à vontade. Ele observou que as borboletas palatáveis, elas imitavam as cores das borboletas impalatáveis. E entendeu aquilo como uma adaptação, interpretou como uma adaptação, uma vantagem evolutiva, onde os predadores tinham medo de comer as borboletas palatáveis, achando que elas eram tóxicas como as demais. Então, em 1862, Bates cunhou o termo mimetismo e propôs que as espécies mais suscetíveis podem ter vantagem quando elas imitam as menos suscetíveis. Então, vem do grego mimetes, que é imitação. Isso aqui é uma das páginas do trabalho original de Bates, ele desenhando e estudando as borboletas. Aqui uma imagem mostrando a mariposa monarca, que é a borboleta tóxica, e aqui a imitadora. Então observe como são bastante semelhantes. Bates estudou isso aí a vida toda. Aqui novamente, só a explicação que eu já dei, né? A borboleta vice-rei, mostra que é a imitadora, e aqui a borboleta de sabor desagradável e a larva de ambas. Então o mimetismo, ele é um processo em que o agente seletivo seriam aquelas pressões que a natureza faz para selecionar determinadas características como vantajosas e eliminar aqueles indivíduos que têm características desvantajosas de acordo com o meio.
E aí o agente seletivo, que é um agente natural, pode ser um predador, pode ser uma condição ambiental, ele interage com o mimético, que é o imitador, que faz o mimetismo, confundindo com um mimetizado. Então, tem uma confusão de um ser vivo é confundido com o outro, e aí aquele ser vivo que é confundido, ele ganha vantagem. E a camuflagem já é um pouco diferente. Existe no próprio meio científico uma pequena confusão. Autores diferentes, eles tratam essa classificação de camuflagem e mimetismo de maneira diferente. Alguns colocam certos tipos de camuflagem como sendo mimetismo, outros separam. Nós vamos usar aqui aquilo que é mais usado, mais comum. Então a camuflagem já envolve um padrão de coloração e de textura que torna o organismo semelhante ao ambiente e não a um outro ser vivo. E ao ambiente a gente considera também aquelas partes do ambiente que não são mais vivas, como por exemplo graveto, folha seca. Então tudo isso faz parte do ambiente. E isso dificulta a sua detecção. Então observe, aqui é uma aranha que imita formiga, ela tem um comportamento de imitação de formiga, para poder, tem várias espécies dessas aranhas, algumas delas imitam para se proteger de predadores entre as formigas no formigueiro, e outras para poder predar as formigas. Entra no formigueiro lá, fingindo-se de formiga. Algumas imitam, inclusive, a comunicação química das formigas também, mas imita comportamento e tudo isso. Pega as patas dianteiras, levanta e imita como se fosse antena, porque a aranha não tem antena. E as formigas se confundem, pensam que a aranha é formiga. Ela passeia por dentro do formigueiro. Quando alguma formiga está quase descobrindo, chegando perto para dizer o que é aquilo ali. Aquilo ali não parece muito da nossa turma, não. Então ela pega uma formiga, captura uma formiga e coloca na frente dela, quando as outras formigas vêm, que elas não enxergam muito bem, é muito mais no contato químico, quando as outras formigas vêm, que vão tentar o contato, ela coloca a formiga que ela capturou na frente e ela, não, é da nossa turma. E se afasta, né? Então, já a camuflagem não, é uma tentativa de se esconder. O mimetismo normalmente não é de se esconder. O organismo pode ser visto, ele não se preocupa em não ser visto. Ele se preocupa em ser confundido com outro organismo de quem o predador tem medo, por exemplo. Camuflagem não, eu não quero que me vejam. Ficou bem clara a diferença de conceito? Então vamos lá. Então o mimetismo é a imitação de outros seres vivos, enquanto a camuflagem é a imitação do ambiente. A imitação de outros seres vivos pode acontecer por vários motivos. Intenção de defesa, intenção de ataque e intenção de reprodução. 3 razões distintas pelas quais um organismo tem vantagem quando ele mimetiza outro. Enquanto que a camuflagem, ela imita o ambiente e pode acontecer de 2 formas. A homocromia, que é uma semelhança de cor, imita a cor do ambiente, e a homotipia, que imita a forma de algo do ambiente. As 2 coisas podem acontecer também, juntas. Só que tem uma questão. É muito fácil você dizer, afirmar da boca para fora, com base em um paradigma, como a teoria da evolução, de que essas coisas simplesmente aconteceram. Não foi assim que foi. Eles precisaram, então fizeram. Uma espécie estava ali no ambiente, de repente ela percebeu que estava correndo perigo. Então, puxa vida, se eu imitar aquela outra espécie, eu vou ficar protegido. Então imito. Bacana dizer isso, né? Agora, como é que foi isso? O processo é que é difícil. A literatura sobre mimetismo e camuflagem, ela é repleta somente de especulações. Afirmações que não têm uma fundamentação comprovada. São só interpretações. Como se parte de um paradigma, de uma tese a priori, de que não tem como haver um planejamento disso, tem que ter acontecido por acaso, por combinações casuais de fatores ambientais. Como esse é o único paradigma que se considera, a explicação para o mimetismo e camuflagem tem que ser, foi por aí que aconteceu, não existe outra. Então, em cima desse paradigma vai se construir as explicações. E as explicações, elas são completamente especulativas. Os próprios autores, eu não sou especialista em mimetismo e camuflagem, mas os que são evolucionistas, eles dizem, ninguém sabe. Ninguém sabe. Simplesmente nós achamos que foi assim. Se achamos, então é só
uma interpretação. Mas quando a gente diz, e se não tiver sido? O quê? Se não tiver sido, você tem coragem de questionar se foi dessa forma? Não pode. Porque, afinal de contas, é o último paradigma. Mas como é que você diz que acha que foi assim? Achar é uma opinião, é uma interpretação. Então, merece ser questionada, na verdade, senão a gente não chega à verdade. Então, imitar a forma e a cor de outros organismos ou do ambiente não é suficiente para proteger uma espécie. Envolve muito mais coisa. É preciso que o comportamento esteja de acordo, como eu falei agora da aranha que imita a formiga. Não adianta ela imitar a forma da formiga. Se ela não se comportar como uma formiga, ela é descoberta. Então você tem aí um conjunto complicado de coisas acontecendo simultaneamente para que o comportamento seja selecionado, a forma seja selecionada, a cor seja selecionada pela natureza, pela pressão da seleção natural, gerando uma mudança. Tem que haver uma mudança combinada, integrada e simultânea de todas essas características para que haja uma verdadeira vantagem ambiental, uma vantagem de sobrevivência. Então perceba, um organismo que está numa determinada condição e ele precisa, para sobreviver num dado ambiente, imitar um outro organismo ou imitar o ambiente onde ele está inserido, ele vai precisar alterar nele diversas coisas simultaneamente. Ele precisa alterar forma, ele precisa alterar funções, ele precisa alterar cores, fisiologia e comportamento. Tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, senão não funciona. Se for de pouquinho em pouquinho, ele não tem como ser selecionado. Ele não sobrevive. Então, é um problema essa explicação e nós precisamos refletir sobre isso. Deem uma olhada nessas imagens. Um polvo se camuflando no meio de umas algas. Impressionante, não é? Imagine isso tendo acontecido por combinações casuais ao longo de milhões de anos. Uma sépia, que é um aparentado da lula e do polvo. Olha a mudança de coloração rápida. Acontece tudo muito rápido. Os cefalópodes, que são esse grupo de moluscos, eles têm características miméticas e de camuflagem muito eficientes e rápidas. Olha a velocidade de mudança de cor. Instantânea. De listrado para preto. Em menos de um segundo. Imagine agora o seguinte, que a gente estava falando agora há pouco. A integração de vários fatores de altíssima complexidade precisa acontecer entre diversos sistemas do organismo para poder dar certo o mimetismo ou a camuflagem. É preciso, por exemplo, você ter desenvolvido e funcionando plenamente um sistema de cromatóforos. Explico já o que é isso. Senão não dá para fazer o mimetismo. O sistema visual do organismo, se estivermos falando de um animal, ele precisa estar totalmente modificado, precisa sofrer as ditas adaptações, totalmente modificado para que o sistema de mimetismo funcione, de camuflagem. O sistema nervoso tem que ser revolucionado, se adaptar ao novo sistema visual e se adaptar ao sistema de cromatóforos, para controlar esses sistemas de uma maneira integrada. O sistema muscular é indispensável também no processo, então ele tem que estar articulado com os outros, as modificações do sistema muscular precisam acontecer junto, ao mesmo tempo, durante o processo evolutivo, tem que ter acontecido modificação do sistema muscular, junto com as modificações do sistema nervoso, junto com o surgimento do sistema de cromatóforos, junto com as modificações do sistema visual. Tudo junto, ao mesmo tempo acontecendo ali.
Os genes têm que estar sofrendo as mudanças necessárias e a previsão é que não existe um gene do mimetismo ou da camuflagem. São milhares de genes que precisam estar envolvidos nisso, milhares. Então nós teríamos que ter mutações aleatórias, promovidas pelos fatores ambientais, selecionadas por eles, acontecendo ao longo de milhões de anos, para que gerasse um conjunto de milhares de genes no mesmo organismo e conseguisse produzir as mudanças necessárias. Além disso, junto com tudo isso que nós falamos, ainda tem que ter a mudança de comportamento. Tem que acontecer tudo junto. Se não acontecer, não funciona. Nenhum organismo que pratica mimetismo ou camuflagem vai ter sucesso na arte do mimetismo ou da camuflagem se ele, na sua evolução, tomando por base a teoria vigente, na sua evolução, ao longo dos milhões de anos em que ela supostamente teria acontecido, tudo isso teria que acontecer nesses milhões de anos para que o organismo tivesse sucesso, ficando com as características necessárias para a sua sobrevivência. Mas isso nos leva a uma pergunta: como é que todos esses sistemas se desenvolvem no mesmo organismo ao longo de milhões de anos e nesse período, enquanto não estava tudo pronto, funcionando de maneira articulada, como é que ele sobreviveu? Como é que o organismo sobreviveu no mesmo ambiente? Em milhões de anos, o ambiente deve ter mudado várias e várias vezes. Então, as mudanças que estavam acontecendo por seleção natural, mutação e seleção natural. Mutação e seleção natural. Sempre mutações vantajosas, que já é uma impossibilidade estatística. Ao longo de milhões de anos, esse ambiente mudando várias vezes, essas mutações e a seleção natural das mudanças provocadas por essas mutações, cumulativamente, iriam produzir essas mudanças todas, o organismo não sobreviveria. Ele não teria como chegar a um ponto final desse processo evolutivo, articulando tudo isso. Para funcionar, tem que ter acontecido rapidamente e tudo junto. Então não pode ser uma evolução gradual. Se por acaso tiver acontecido alguma mudança na espécie, antes ela não tinha aquelas características miméticas ou de camuflagem, e depois ela passou a ter, a única maneira de ter funcionado é se essa mudança tivesse sido rápida, extremamente rápida. Senão ele não sobreviveria. Isso nos faz questionar seriamente a proposta do processo. Isso são cromatóforos. Aqui é o corpo de uma lula. Esses pontinhos vermelhos, quem já viu uma lula de perto deve ter notado. Esses pontinhos vermelhos, às vezes são pretos, são chamados de cromatóforos. São importantíssimos, são um sistema extremamente complexo para produzir as mudanças necessárias. Explicando de uma maneira mais simples possível, os cromatóforos são células com pigmentos que funcionam assim: eles se enchem ou se esvaziam, eles contraem ou expandem o pigmento que tem dentro deles. Aqui você tem contraído, olha o pontinho preto aqui. Aqui você está num momento intermediário e aqui ele está completamente distendido. Quem faz isso é o sistema nervoso comandando o sistema muscular em volta do cromatóforo. Então o animal, se ele quer mudar só uma parte da sua coloração em um pedaço do corpo dele, ele vai ter que fazer isso. Aqui ele contrai, aqui ele expande, perdão. Aqui ele contrai, aqui ele expande. Aqui está no meio, então você vai ter uma diferença de tonalidade. O sistema nervoso do animal controla tudo isso. Então o sistema nervoso, não era necessário apenas que a evolução produzisse os cromatóforos, que já é uma impossibilidade estatística. Seria necessário que a evolução produzisse, entre as outras coisas que já mencionamos, um sistema nervoso e muscular que controlasse isso aqui, de forma altamente eficaz. Aqui são cromatóforos de peixes, de lagartos, de cefalópodes, lulas e polvos, mostrando que eles têm estruturas semelhantes, porém com várias diferenças. E aqui uma imagem real dos cromatóforos de uma lula funcionando. Essas mudanças aqui estão acontecendo em tempo real. E aqui, ampliadas. A gente olha e pensa que é uma bobagem, né? É só um pinguinho de tinta natural na pele.
A impressão que causa é essa, não é um pinguinho de tinta que enche ou esvazia, enche ou esvazia. Mas não é. É um sistema extremamente complexo. Aqui, para uma rã ou um peixe, por exemplo, fazer uma mudança, olha como é que o cromatóforo dele funciona, o melanossoma aqui. Ó. As partículas de pigmento se juntam ou se espalham. Aqui a célula parece mais escura, na esquerda, à direita ela parece mais clara. E olha aí um pedacinho do sistema de cromatóforo, como é simples, né? Olha tudo que ele tem. Nós não vamos estudar um cromatóforo aqui, não é nosso objetivo. Mas percebam a complexidade. Você tem envolvimento de músculo. Ó. Tudo isso aqui são músculos. Você tem tudo que uma célula necessita, a complexidade celular tremenda e a bioquímica envolvida, as mitocôndrias, célula muscular aqui, o núcleo da célula. Aqui você tem os grânulos de pigmento, bolsas, várias bolsas, células gliais, que são células de apoio, de suporte às células nervosas. Então, na verdade, é um órgão formado por várias estruturas diferentes, cada estruturazinha é extremamente complexa. Isso aí provavelmente aconteceu ao longo do tempo, com as estruturas se encontrando, as moléculas se encontrando, né, Erbelin? As moléculas muito inteligentes se encontrando e dizendo, vamos nos juntar para produzir tal resultado? Chama aquela outra ali também, porque sem ela não dá certo. E assim foram se encontrando e acabaram gerando essa fábrica aí. Quero dizer para vocês que eu já pensei exatamente assim. Como biólogo, eu era ateu e evolucionista. Depois que eu me tornei um cristão e tive que estudar muito para poder enfrentar os dilemas filosóficos que isso gerou na minha cabeça, eu consegui deixar de ser ateu, mas não consegui deixar de ser evolucionista. Então, eu passei muitos anos ainda como biólogo e cristão, sendo um evolucionista teísta. Eu estava tão doutrinado pela teoria da evolução que eu não podia largar dela. Então eu acreditava que a evolução aconteceu, ela é um fato, me ensinaram assim, eu vi nos livros, tantos cientistas importantes dizendo isso, né? E a maneira como eu interpretava isso no meu dia a dia, trabalhando com paleontologia, com zoologia, eu achava que via todas as evidências. Mas aí depois, como aconteceu com Paulo, caí do cavalo. E foi por causa das evidências, não foi só por questão de fé, não. Mas isso é uma outra história. Olha só, pessoal. Aqui nós temos a estrutura de cromatóforos, produzindo mudanças de tonalidade de pele, de cores, de visual. Os raios solares, eles atingem essas estruturas, refletem, e a reflexão desses raios solares vai variar, a cor que eles refletem vai variar de acordo com as mudanças no sistema. Depende de como os cromatóforos estarão funcionando. E você tem em determinados animais, como o camaleão, por exemplo, ele tem cromatóforos de vários tipos, em níveis diferentes de profundidade na pele. Então, quando as ondas luminosas batem ali na pele dele, ela penetra em diferentes camadas, e o camaleão, ele resolve, da maneira que ele quer, de acordo com o ambiente em que ele se encontra, ele resolve trabalhar os cromatóforos de cores diferentes que ele tem, para refletir o espectro luminoso, as frequências do espectro luminoso, de acordo com o interesse dele. Eu quero que reflita agora tais e tais cores e aquelas outras não reflitam. E assim acontece. Por isso a pele dele muda muito facilmente de cor e rapidamente. Já pensou isso acontecendo? Através de combinações lentas e graduais ao acaso, promovidas pela própria natureza, sem um planejamento? É muita fé. É muita fé acreditar em algo desse tipo. E está aqui quem acreditou durante muito tempo. Olha aí, o camaleãozinho, os tipos de pigmentos que nós temos de cromatóforos nas várias camadas de pele dele. Isso aqui é só uma demonstração do tipo de seleção que as lagartas sofrem. Você tem aqui uma lagarta monarca, aquela impalatável que a gente viu da primeira vez. Elas têm esse formato, de repente uma sofre uma mutação e mostra colorações de advertência. Ela diz assim, resolvi hoje, a partir de hoje, que eu preciso ter coloração de advertência, as outras não. Então ela tem essa coloração, porque a mutação coincidiu de produzir toda
essa coloração. Mas vamos supor que tenha acontecido assim. Então, fatalmente, com o tempo haverá mais borboletas cujas larvas têm a coloração de advertência do que as que não têm. Porque as que não têm vão sendo atacadas mais rapidamente. A maioria das pessoas sabe que os peixes, eles têm o dorso de uma cor que, se ele for visto na água de baixo para cima por um predador, por exemplo, ou por uma presa, de baixo para cima, a cor do ventre dele vai parecer com a cor da luz que está chegando. Então olha para cima e não vê o animal, é uma cor clara. Ele se confunde, né? Se confunde com o ambiente. Mas se ele for visto por quem está por cima, a cor do dorso é diferente. É uma cor escura que vai se confundir com a cor do fundo. Então ele tem cor no ventre diferente da cor do dorso, para poder se proteger de predadores ou passar despercebido para suas presas. E essa definição de qual parte fica mais escura ou mais clara é um extremamente complexo sistema que envolve o olho, a posição da retina, toda a estrutura do olho, do sistema nervoso e dos cromatóforos, tudo aquilo que eu já expliquei que estão integrados. A maneira como a luz solar bate e reflete no olho, a maneira como o olho recebe essa luz vai dizer para o animal que tipo de cor ele deve ter no dorso ou no ventre. Se a retina inverter, ele muda. Olha só. Está vendo a cor como está aqui? Inverteu a retina. Inverte o sinal. Ó. A face dorsal fica clara, a face ventral fica escura. Aqui, a face dorsal fica escura, a face ventral fica clara. O sistema para permitir essa mudança é extremamente simples. Veja que isso não é algo como as lulas fazem os polvos. É muito mais simples, é só mudança de tom do dorso para o ventre. Mas essa estrutura já é de extrema complexidade. Ela teria que ter surgido no animal para funcionar, teria que ter surgido de uma vez. Muito rapidamente. Tudo junto. Quais são as explicações evolutivas para o mimetismo e a camuflagem? Eu não vou me estender nisso, porque não é o nosso objetivo aqui, mas só para ter uma ideia. Primeiro, se considera mimetismo e camuflagem como um caso de coevolução. Coevolução é quando dois ou mais organismos evoluem em conjunto, num mesmo ambiente, atingindo benefício de uma das partes ou das duas partes. Então acredita-se que para haver mimetismo e camuflagem é preciso que o organismo mimetizado, ou seja, aquele que é imitado, tenha evoluído paralelamente, os processos de mudança tenham acontecido junto com os processos de mudança do organismo mimético, que imita. Acredita-se que as mutações são a base da evolução, então as adaptações desses organismos teriam que ter acontecido a partir de mutações que vão surgindo por acaso, por causa das mudanças ambientais, e esse acaso é tão bom, sem um planejador, mas ele é tão bom, tão benéfico, que, por coincidência, aquele organismo tem uma vantagem. Então ele preserva aquela mutação. Mas aquela mutação não serve de nada, porque ela não é capaz de produzir todo esse sistema. Então o organismo diz, puxa, essa mutação não serviu ainda, vamos esperar mais alguns milhões de anos. Aí tem outra mutação. E por acaso, de novo, porque o acaso é muito bom, deu certo, a mutação é benéfica. Mas ainda não é benéfica, ela só vai ser benéfica daqui a alguns milhões de anos, quando todas as outras tiverem se acumulado. Então o organismo espera. Enquanto isso, ele tem que se virar para sobreviver sem essas vantagens. Ele tem que se virar para sobreviver sem o sistema de cromatóforos, sem as mudanças miméticas, até que todas as mutações estejam acumuladas. Acontece mais outra, aí depois de milhares e milhares de mutações casualmente benéficas, tudo junto se olha, vejamos ao redor, está tudo certo, agora deu certo, juntou o suficiente, está funcionando, agora eu posso fazer o mimetismo, agora eu posso fazer a camuflagem. Enquanto isso, ele foi se virando para sobreviver de outras formas. E dizem que a Bíblia é conto de fadas. A seleção natural é condição sine qua non para tudo isso ter acontecido. O meio tem que ir selecionando. Como nada disso explica de verdade, muitos especialistas em mimetismo e camuflagem apelam para a transgênese.
Olha, a gente sabe que mutações de seleção natural não pode ter produzido mimetismo e camuflagem. Alguns assumem isso, eles são corajosos. E eles dizem isso. Então só tem um jeito. Tem que ter transferência de genes. A gente tem que encontrar uma explicação, porque afinal de contas não pode ter tido um planejamento. Então eu tenho que encontrar um jeito de adequar a explicação à nossa tese de que não há planejamento. Se eu não aceito essa ideia de planejamento, eu tenho que acorchambrar as coisas para que elas deem certo no nosso paradigma. Então eu invento que houve transgênese. Assim eu consigo explicar como. Aqueles organismos que já têm determinada característica, eles transferiram seus genes para o organismo que não tinha ainda. Pronto, está resolvido. Não é legal? Está resolvido, gente. O Eberlin não tem certas características do Ricardo, ele não gosta de escrever muito, eu gosto. Aí o que é que eu faço? Para o Eberlin se tornar como eu preciso de mais gente que escreva muito, que tenha paciência com meus e-mails. Então o que é que eu faço? Eberlin, vem cá. Transmissão telepática de genes. Altera o comportamento do Eberlin. Imagina aí. E rearranjos de genes, são outras explicações. Não, transgênese é muito difícil de engolir. Então alguns dizem, houve rearranjos de genes. Os genes resolveram mudar de lugar para poder mudar o organismo, já que não dá para ser por mutação, porque é praticamente impossível, então os genes se rearranjaram. Eles saíram daqui, foram para ali, saíram de lá, veio para cá, e dessa maneira virou o organismo pelo avesso e transformou tudo o que precisava. Acreditamos cada um no que quer, né? Quem conhece o bicho-pau? É um graveto, não é? Como é que esse inseto conseguiu juntar mutações suficientes, ou transferir genes, ou rearranjar seus genes, ao longo de milhões de anos, até ficar igualzinho um graveto, um pedaço de pau? É impressionante, mas vocês não viram nada. Isso é uma mariposa. Aqui uma mariposa comum, aqui uma mariposa evoluída. Depois de milhões de anos de alterações gênicas e adaptações. Para que essa mariposa tem um colorido tão bacana assim, né? Só para chamar a atenção e os bichos terem mais apetite para comê-la? Não pode, isso não seria uma vantagem. Vamos ver para que serve isso? Olha ela com as asas fechadas aí. É parecido com o que, gente? Duas serpentes. Estão vendo os olhos e a boca das serpentes? Não tem bicho que chegue perto. Imagine, ela pousa tranquila, fecha as asas, duas cabeças de serpente vigiando. Qual é o pássaro que vai chegar perto para picar essa mariposa? Não dá, não é verdade? Mas foi por acaso. As moléculas selecionadas pela pressão da seleção natural sobre as mutações casuais, resolveram dar a essa mariposa a aparência de duas cabeças de cobra. E não teve ninguém que planejasse isso. Uma lagarta. Olha o que é que tem no bumbum da lagarta. A cara de uma cobra. Mesma intenção. O que é isso? Um louva-a-Deus camuflado dentro de uma flor. Ele imita a cor, a textura e as pétalas da flor. Ele é uma flor, ele é um predador, louva-a-Deus é um predador muito cruel, disfarçado de flor. Incrível, não é? Chega um bichinho todo, né? Um insetinho, que flor mais linda, vou pegar néctar. Quando chega lá, está o louva-a-Deus. Sou eu, produto da evolução. Você não sabia, não é verdade? Quem mandou as suas mutações serem mais fracas do que as minhas? Olha ele aí fora da flor. Aí ele já não tem vantagem, concorda? Está no ambiente errado, né? Essa borboletinha lindíssima de asas meio transparentes, como é que ela se protege usando o mimetismo, pessoal?
Alguém percebeu aí? Essa asa aqui, tudo normal, ok? Olha aqui, a cara de uma rã. Olhos, cabeça de uma rã. Alguns animais predadores vão chegando perto, principalmente outros insetos. Quando chega perto, dá de cara com o rosto de uma rã e não querem enfrentar. Olha só essas aranhinhas como são lindas. Eu acho que os índios usaram essas aranhas como modelo para fazer suas máscaras, né? Os seus rituais. Nós imitamos a natureza, na verdade. Olha aí, coisa linda, né? E assim eles atraem fêmeas e espantam predadores. Olha a variedade. Obra de arte, sem planejamento. O que é isso, gente? Alguém consegue identificar aqui? Um pássaro, não é? Olha o bico, os olhos, a cabeça do pássaro, o corpo dele e as asas aqui. Muito bacana esse pássaro. Na verdade, ele é uma orquídea. A orquídea que queria atrair determinados seres para ela, e aí ela achou que imitando um pássaro ia dar tudo certo. Então ela teve a sorte de o acaso ter brindado ela, com as mutações certas, as seleções certas, até formar um pássaro no corpo da orquídea. E o que é isso? As asas de uma mariposa, imitando olhos de um animal, o focinho. Então, quem come mariposa não quer comer esse bicho aí. Por isso não chega perto. Olha só. Esse inseto, ele imita até as partes estragadas da folha seca, da folha morta. Partes rasgadas, estragadas, ó, as ranhuras. É uma precisão absurda de detalhes. E aqui, o que é? Um galho partido, o miolo do galho, e aqui uma mariposa que imita nas asas a mesma textura da casca do galho e a cor, e a cabeça dela e parte visível do corpo imita exatamente a textura e a cor do miolo do galho. Eu fico imaginando quantos milhões de anos essas mariposas precisariam ficar enganchadas num galho até as mutações e as moléculas entenderem que os detalhes desse galho que elas precisavam imitar. Olha aí, a aranha que imita a formiga, uma delas. Genial esse projeto aí. Que coisa linda esse povo, olha só. Hã? Então, estão enxergando aí? Estão enxergando? O que é isso aí? Um galho e um lagarto aqui, ó. Olha aqui o olho dele. Olha a boca. O corpo dele imita não só a madeira do galho, mas imita o musgo que está sobre o galho. Tem que ter havido milhões de anos de musgo e galho sem mudar. O musgo e o galho têm que ter ficado intocados, sem mudar, para que o ambiente selecionasse essas características. Como é que fica milhões de anos um ambiente sem mudar? Não dá. Em milhões de anos o ambiente muda e muda e muda e muda. Até hoje, né? Você tem um morro cheio de barraco, no outro dia caiu tudo. Que coisa. Impressionante, não é? Uma mariposa. E aí, estão enxergando? Olha aqui, pessoal, a lagarta. Camuflada na folha, olha só. Não é só a cor e a nervura da folha, mas aqui, ó. Todo mundo já viu lagarta de fogo, não é que chama? A lagarta de fogo, ela tem essas mesmas estruturas, só que a lagarta de fogo tem um objetivo diferente, é para todo mundo ver e não chegar perto. Essa aqui, ela tem as estruturas naqueles fiapinhos da lagarta de fogo, mas é para disfarçar. Olha só, um lagarto aqui, ó. As patas dele, a cauda, a cabeça.
totalmente disfarçado nesse tronco. Duas espécies próximas de louva-a-Deus, imitando folhas. Esse aqui imita folha viva, esse aqui imita folha morta. Camuflagem perfeita. Camuflagem perfeita. Ainda bem que ao longo dos milhões de anos não varreram essas folhas mortas, para o bicho não... Cadê as folhas que estavam sendo usadas para me mudar? Tiraram tudo e eu agora fiquei confuso. Complicado. Outro aqui também, ó. Aqui, ó, imitando perfeitamente a folha. Cara de coruja. Mariposa imitando cara de coruja. Os olhos arregalados, né? Qualquer um que chegar perto, você sabe que a coruja é um predador. É uma ave predadora de rapina, então seria difícil aí o animal chegar perto. Olha que coisa incrível. Aqui dá para ver porque está no galho, em posição transversal. Mas se ficar na posição horizontal com o galho, você não distingue. É igual uma madeira. E aqui, pessoal, o que é? Hã? Aqui é um arqueiro, vocês estão vendo? Ó? É um homem aqui, muito bem camuflado. Estão conseguindo? Ó, o boné dele aqui, ó. Olha aqui o arco, aqui a flecha, aqui a roupa dele. Nós também sabemos imitar, viu? Já acenderam a luz amarela, vamos correr. Olha esse lagartinho, outro lagarto, sempre camuflagem de primeira, outro lagarto. Essa rã aqui se confunde com o ambiente, com as folhas secas. Olha aqui, o lagarto bem disfarçado nesse tronco. Notem que ele imita as manchas do tronco, então ele tem que ter evoluído junto com o tronco. Não pode ter evoluído separado, não. Deixa eu passar mais rápido aqui. Olha aqueles pássaros que eu mostrei, estão vendo aqui? Ó? Você jura que é uma madeira. Os predadores não vão encontrar. Olha aí, a cara de coruja. Olha o sapinho aqui, ó, imitando a folha. Olha esse inseto imitando o solo. Outro inseto imitando outro tipo de folha seca. Olha aqui. Disfarçado, o inseto disfarçado no meio do musgo. Vejo que essas borboletas, elas se posicionam, elas pousam em dupla e se posicionam em relação à outra para poder formar a cara de uma só coruja. O comportamento não é individual, o comportamento é em dupla. Acúleos de plantas, como se fossem espinhos, e um inseto que imita o acúleo. Imita só o espinho. Esse aqui imita uma folha seca retorcida. Olha o grau de requinte, gente. O grau de requinte da camuflagem. Olha só, folha seca. Imitação do fundo, a raia. Isso é um louva-a-Deus, ó. Em cima de um dedo, imitando folha seca também. Falsa coral, imitando a coral verdadeira. Caso de mimetismo. Cavalo marinho, imitando o coral onde ele habita. Ele tem imitação de pólipos de coral na pele dele. Olha aqui, que coisa perfeita. Ai desses corais se eles saíssem daqui ao longo de milhões de anos. O cavalo marinho ia ficar muito fulo da vida. Olha o camarãozinho aqui disfarçado no meio dos tentáculos da anêmona. Peixe-pedra, imitando algas e rocha e tudo junto. Olha aqui o peixe-pedra. Outro peixe-pedra. Um tipo de peixe bem próximo do cavalo marinho que imita algas para se disfarçar no fundo oceânico. Que beleza, não é? Aqui algumas imagens de camaleão, ó. O polvo imitando o fundo. Olha aqui esse lagarto, disfarçado na folha. Folhas secas, são peixes na verdade,
que imitam as folhas que caem das árvores e ficam no fundo da água, lá no fundo do leito do riacho. E eles imitam as folhas que estão lá. Aranha disfarçada na areia. Coruja. Incrível, não? Olha aqui, imitando folha seca. Um sapinho disfarçado no ambiente semelhante a ele. Um peixe disfarçado nos corais. Olha só. No meio das pedras, ó. Um lagarto imitando folha. Até o formato do dorso dele imita a folha retorcida. Ó. Não poderia ser só a cor, nem a textura. Tem que ser o formato exato da folha retorcida. Olha os sapinhos aqui. Louva a Deus. Um peixe. Peixe imitando coral, ó. Aqui o peixe, aqui o coral. Uma lagarta imitando madeira, graveto. Lagarto imitando madeira, ó. Está lambendo o lábio aqui, deve ter comido um incauto. Que foi chegando perto, pensou que era madeira, porque é igualzinho, né? Já era. Aquela ave que eu mostrei antes, ó, disfarçada no tronco. Aqui alguns animais disfarçados no tronco. Os bichinhos branquinhos, ó, disfarçados na neve. Está bem escondido aqui, ó. Aqui é o olho. O que é que você encontra aqui? Alguém encontra aí? Quem está disfarçado? Vou mostrar para não perder tempo. Olha aqui. Chifres, cabeça, olho, focinho. Está aqui o corpo, ó. Todo mundo viu? Aqui, ó. E aqui? Estão vendo? Uma girafa. Funciona ou não funciona? Corujas. Bicho-folha. Bicho-folha. Olha aqui aquela ave disfarçada na madeira. Coruja. Mariposa disfarçada no tronco. Sapo disfarçado na madeira. Lagarto disfarçado nas folhas secas. Olha aqui as nervuras da folha e os tons. Não, não muda não, não muda não. Mosquinhas que imitam vespas e abelhas. Aranhas imitando formigas. Uma flor que imita o inseto. E o odor do inseto, que o inseto vem e copula com a flor, pensando que é a fêmea do inseto. Atraído pelo cheiro e atraído pela forma e cor. Só que não é outro inseto, então a cópula não existe, serve apenas para polinizar. Outro bicho-pau, mais sapinhos, olha aí, imitando os grãos de areia, peixe aqui. Nos contempla até com coisas preciosas como esse besouro aí, né? Parece de ouro. Gente, isso aqui é um insetinho imitando aranha. Olha só as patas da aranha. Aqui é uma mosca que imita a aranha. As asas dela têm cores que imitam as patas da aranha para confundir o predador. Agora nós chegamos ao final. Eu quero que vocês olhem essa imagem. Isso aqui é um tipo de mosquinha, um insetinho, tá? Olha as asas. O que é que tem nas asas dela? O que é que tem, pessoal, nas asas dela? Aranhas. E não é só uma não, são duas, que é para poder garantir. Olha só. Imagens de aranhas nas asas. Olha ela de frente, dá um sorriso. Sabiam que eles fazem selfie também, né? Então olha só. Aranhas, pessoal. Abdômen, cefalotórax e patas.
Agora eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio aqui para a gente poder terminar, tá? E aí eu vou mostrar só mais 2 figuras ou 3, eu acho que a gente termina. Raciocine comigo. Como terá sido a evolução desse inseto com aranhas nas asas? Como é que houve esse tipo de mimetismo? A explicação evolucionista é a seguinte. Um dia, essa mosquinha estava feliz da vida, passeando pelo ambiente, e o ambiente se tornou hostil a ela. Predadores, que não têm medo de mosca, só de aranha. Então os predadores começaram a comer as mosquinhas. Mas, por sorte, o acaso é tão bom, que um dia nasceram algumas mosquinhas com umas manchinhas marrons nas asas. Uma manchinha muito pequena, um ponto. Ainda não serve de nada, porque um ponto não espanta predador. Então elas continuaram sem vantagem nenhuma. Passados alguns milhões de anos, o acaso continuou sendo tão bom, que aquela manchinha aumentou. Também não adiantava nada, porque mancha não espanta predador. Mas ela teve sorte, conseguiu sobreviver à espécie. Mais um tempo, necessariamente muito longo, a natureza foi selecionando aquelas mosquinhas que nasciam com mais manchas marrons nas asas. Mas o acaso é tão incrível, que aquelas manchas casuais, sabe-se lá por que cargas d'água elas formaram aranha. É muita coincidência, não é verdade? A mosca deve ter dito, caramba, olha a minha asa. Tem uma aranha desenhada nela. Até ontem eram umas manchas sem nenhum sentido. Por isso que os predadores estavam chegando perto de mim e falavam, opa! Aí voltava. Gente, a gente brinca fazendo piada, mas na realidade a piada tem a ver com a proposta de explicação feita. É um modelo interpretativo muito bonito, muito criativo, muito genial, eu sempre achei. Mas não funciona. Eu não consigo ter fé suficiente para acreditar nisso, não consigo. Não pode ter sido assim. São aranhas nas asas da mosca. Me poupe quem diz que não teve planejamento. Me poupe quem diz que esse design não foi inteligente. É muito duro de engolir uma coisa dessa. E essa aqui, meu amigo, uma mariposa que confunde os predadores, mimetizando 2 moscas comendo cocô. Não tem condição. E o pior, ela solta uma caatinga, como se diz lá no Nordeste, um mau cheiro de cocô. E o bicho chega e ele diz, será que aquilo ali são 2 moscas mesmo comendo fezes? Vou olhar mais de perto. É verdade, dá o fora. Mas que raios de mimetismo evolutivo é esse? Me digam. O último. Isso aqui é um tipo de molusco bivalve, um búzio, né, com duas partes. E olha só o que é que ele faz. Ele solta o espermatozoide, fecunda aqui, aí os ovos vão se desenvolvendo, formam larvas, e as larvas formam uma isca em formato de peixe. Vamos olhar a foto. Isso aqui não é um peixe, pessoal. Esse olho, esse corpo, essas nadadeiras não são de um peixe. É uma isca que a larva fabrica com o organismo dela, com o corpo dela, para atrair um peixe predador. Quando o peixe predador vem comer, aí as larvas vão para a brânquia dele e se instalam lá e ficam parasitando, para depois se soltar e continuar o seu ciclo de vida. Eu pergunto para vocês, porque eu não sei a resposta. Dentro da teoria da evolução, como foi que essas larvas aprenderam a inventar a forma de um peixe para atrair um predador, para poder elas irem para as brânquias do predador? Por combinações de mutações, milhares e milhares de mutações ao longo de milhões de anos, por acaso, até que desse certo e formasse um peixe? Não dá. Delage, um evolucionista, no livro L'Evolutionnisme, ele disse, estou absolutamente convencido que se alguém é ou não evolucionista, como ele,
O é não por razões tiradas da história natural, mas em razão de suas opiniões filosóficas. Obrigado. Que Deus os abençoe.